Vamos começar aqui agora as análises de todas as lutas do UFC 254, como de costume, né? Que terá como luta principal o Khabib Nurmagomedov versus Justin Gaethje. Aqui comigo o Capitão Carisma. Queria antes pedir a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações. Lembrando que na descrição tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso bombado grupo aí do Telegram. Vale muito a pena conferir, entra lá e participe conosco, que ajuda a crescer cada vez mais a nossa família Round Extra. Dizer a todos também que no sábado a gente vai estar ao vivo, então fiquem ligados, ativem o sininho para receber as notificações, participe dos grupos que a gente vai estar mandando lá o link da nossa live. Vai ser um evento bem bacana, a gente vai estar aqui acompanhando o tempo todo com vocês. E também o nosso querido Capitão Carisma presta consultorias em apostas, então se você é apostador e não quer perder mais o dinheiro ou se quer alavancar aí seus ganhos com apostas, o Barbie está oferecendo uma consultoria bem bacana. Na descrição também tem o link do WhatsApp dele, dá uma conferida no trabalho do Barbie que está bem bacana. A gente vai falar agora da luta principal da noite, Khabib Nurmagomedov versus Justin Gaethje, uma luta bem aguardada. A gente estava ansioso por essa luta, até porque o Khabib luta muito pouco, luta uma vez por ano aí, e olha lá. E esse ano foi um ano bem complicado para o Nurmagomedov. Teve a perda de seu pai, né, para o Covid-19, veio fazendo vítimas aí ao redor do mundo e infelizmente chega a todo mundo, né, Barbie, rico, pobre, seja lá quem for, é uma doença implacável e acabou aí levando o pai do Khabib Nurmagomedov, que além de pai é mentor, é treinador, é tudo aí. Inclusive eu acho que é um dos fatores a se considerar para essa luta, né, Barbie? Com toda a certeza, não tem como não considerar. Tudo que você falou aí é legítimo e tem que ser considerado. Para começar, esse negócio do Khabib lutar muito pouco, ele é um campeão que já fez serem criados 2 campeões interinos, sendo que ele não se lesionou uma vez nesse meio tempo, sabe? Então, depois da luta dele contra o Conor McGregor, ele foi suspenso. Ele tinha a opção de fazer um serviço comunitário e ter a suspensão reduzida, e ele escolheu não fazer isso. Aí o Max Holloway competiu com o Dustin Poirier por um cinturão interino, e o Khabib lutou com o vencedor. Neste ano, a luta dele contra o Tony Ferguson estava marcada para poucas semanas antes do período que o Khabib entraria no Ramadã, que ele fica sem comer e praticamente não pode competir. E aí ele saiu dos Estados Unidos, ele voou para o país de origem dele sem comunicar ao UFC, inviabilizou a própria participação. O evento foi cancelado e depois remarcado com a disputa pelo cinturão interino entre o Tony Ferguson e o Justin Gaethje, que foi vencida pelo Justin Gaethje. Então, assim, me perdoem os fãs, porque eu sei que não é muito legal de se ouvir isso, mas eu acho que o Khabib tá sendo um campeão muito ruim. Claro que como lutador, ele é da mais alta qualidade. E vocês nunca me ouvirão falando o contrário. Ele é um cara excelente, incrivelmente difícil de se apostar contra, que dominou todos os oponentes que teve praticamente até o momento. Mas só que ele só luta quando ele quer, contra quem ele quer, da forma que ele quer. Se ele não se sente espiritualmente preparado, em geral, ele não luta. E isso se tornou recorrente. Tipo assim, piorou depois que ele lutou com o McGregor, né? Pois é, porque aí ele ganhou fama, ganhou popularidade, e então o UFC não tira o cinturão dele, não importa o que ele faça. Na minha opinião, o cara foi suspenso e se recusou a diminuir a suspensão dele. Ele estava propositalmente travando a categoria. É nesses momentos que o UFC tem que intervir e tirar o cinturão, e eles escolheram também não fazer isso. Então, para o Khabib, ele está numa posição muito conveniente e os top contenders estão se matando. E é engraçado porque, na minha concepção, os detentores dos cinturões interinos que ele enfrentou venceram caras que seriam complicados contra ele. Mas só que aí já é outra análise de outra luta que nem chegou a acontecer. A perda do pai do Khabib não tem como não ser influencial. Ele treinava nos Estados Unidos na ACA, que é uma das academias de mais alto nível dentro do MMA, que formou caras como Caim Velasquez, Daniel Cormier e Luke Rockhold, todos eles campeões do UFC. Treina sob a tutoria do Javier Mendes, com companheiros de equipe como o Islam Makhachev também. Muita gente boa.
muita gente do mais alto nível de wrestling, mas só que o pai dele, que foi o cara que treinou ele desde o início, que colocava ele para competir com o Urso naquelas filmagens que a gente vê, era uma peça-chave e é um fator imprevisível, sabe? A gente nunca sabe se esse é o tipo de coisa que faz um lutador vir melhor ou vir pior. Existem casos de caras que relaxaram nos treinos depois da morte de um ente querido, e existem casos de caras que se dedicaram 40 vezes mais justamente porque eles sentiram que eles tinham um dever ali. Então, são coisas imprevisíveis mesmo. Só a gente falando aqui da periodicidade do Nurmagomedov, Babi, em 2011, ele fez 7 lutas. 7 lutas. É por isso que eu fico meio assim quando falam a respeito dessa questão do Ramadã, porque essas coisas não só da religião, mas também desse histórico de lesões e dessa questão dele não competir, elas são recentes, sabe? Não era uma coisa que ele sofria há muito tempo atrás. Então é visível que o cara ganhou um poder na organização e agora ele quer decidir as coisas do jeito dele. E a gente, ele pode... E a gente via, né, tipo, até o pai dele falando já em aposentadoria, né? Tipo, vai fazer mais X lutas e se aposentar, né? Tipo, bem doido isso. Tinha falado até de 2 lutas. E, na minha opinião, ele é colocado numa posição que ele não tem por causa do cartel extensivo dele. A gente sempre comenta aqui como que invencibilidade de lutadores russos é uma coisa extremamente mandrake, né? Porque muitos lutadores vêm pro UFC com um cartel de 15 vitórias, 20 vitórias e não rendem. Muitas vezes mal entram no top 15. Obviamente, esse não é o caso do Khabib. Ele é um competidor do mais alto nível, mas só que eu acho que ele chegar num cartel de 30 vitórias e nenhuma derrota, sendo que ele enfrentou menos de 10 lutadores que estavam dentro do top 10 da categoria dele, não colocaria ele no patamar de lutadores como Anderson Silva, Georges St-Pierre e John Jones, que fizeram 10 defesas de cinturão, sabe? É outra coisa, é outro nível de competição. Sem dúvida. Babi, aproveitando já falando do Nurmagomedov, a gente já é figura carimbada aqui no nosso programa, mas traz pra gente aí o que ele vai estar trazendo de arma aí para enfrentar o Justin Gaethje e o que você tá esperando dele aí pra essa luta. Então, o Khabib é um cara que todo mundo sabe o plano de jogo A dele. O problema é que ninguém consegue segurar. Ele é muito possivelmente o wrestler mais funcional e o melhor do MMA hoje, porque não é só uma questão da combinação de quedas dele com o jogo de chão, é a questão que ele faz tudo isso possível, e até caras como Ben Askren, que tem um histórico absurdo aí no wrestling, que fez isso durante toda a carreira, reconhecem ele como o melhor da atualidade no quesito. Uma coisa que eu acho que tem que se destacar no jogo dele é porque antigamente, 15 anos atrás, wrestlers quedavam a partir do espaço aberto. Então você vai ver uma luta do Georges St-Pierre, é raro você ver ele levando um oponente para a grade para tentar queda, porque a grade era enxergada como a chance de sobrevivência do cara que era quedado. É o lugar que o cara consegue se levantar. E aí estão surgindo caras como Kamaru Usman e como o próprio Khabib Nurmagomedov, que eles utilizam a grade para trabalhar. Então, as melhores armas do Khabib, as melhores quedas e o melhor domínio dele vem quando o oponente está espremido na grade, que ele está espremido entre o Khabib, o chão e a grade, porque ele vai tentando se levantar e o Khabib vai tirando constantemente a base dele e dessa forma exaurindo o adversário. Teve um vídeo que saiu há um tempo atrás do Khabib treinando com um wrestler olímpico de altíssimo nível e tipo assim, ele passou o caminhão no wrestler olímpico de altíssimo nível. Mas por quê? Porque tinha uma parede lá. Eu não sei se ele conseguiria ter o mesmo nível em uma luta que não tivesse parede, mas a questão é, tinha uma parede, como vai ter uma parede na luta dele contra o Justin Gaethje, e é impressionante o nível dele quando a luta chega lá, porque ele consegue combinar as quedas nas pernas com quedas a partir da cintura, ele tem um nível altíssimo de sambo, também de wrestling tradicional e de judô, ele consegue inverter quedas com muita facilidade, e a coisa que mais chama a atenção no Khabib é o controle posicional dele. Porque quando a luta chega no chão, ele vai fazer um trabalho principalmente de cansar o adversário, e essa que é a coisa que mais pasma, porque quem luta sabe que não importa muito você estar machucado, não importa se você estar cortado, mas se você está cansado,
a luta já foi por água abaixo, sabe? Muito provavelmente. E o Khabib faz isso com muita excelência, porque se você ver as lutas, ele vai quedar o adversário e ele vai estar o tempo todo tentando travar um dos membros do oponente para bater com o outro. Então você vai ver ele, por exemplo, segurando um braço e batendo com o outro braço. Enquanto o oponente tenta livrar o braço dele que está preso, o Khabib vai avançando na posição. Para mim, a luta que mais se destacou isso foi contra o Michael Johnson, porque foi realmente incrível o trabalho de ground and pound dele, que ele não estava deixando o adversário ter paz. O adversário não conseguia nem se defender corretamente. Ele estava tendo a defesa utilizada para as tentativas de finalização e para as progressões do Khabib. E em questão de nível de chão também, quando a gente fala dos wrestlers que vêm da ACA, é muito normal falar que eles são caras que preferem trabalhar ground and pound a finalizações. E o Khabib não foge dessa regra, ele é um cara mais voltado para o ground and pound, só que ele também faz transições e ataca com finalizações no nível mais alto possível, sabe? E ainda mais porque ele tá metralhando o oponente o tempo todo. E aí o oponente concede o pescoço pensando, bicho, chegou para mim. E onde o Khabib tem seus problemas é na luta em pé. E quando eu falo onde ele tem seus problemas, realmente, eu quero dizer que a luta de wrestling dele é basicamente perfeita. Eu acredito que ele teria problemas maiores contra um cara tipo Tony Ferguson, que tem uma guarda muito ativa, justamente por essa questão que eu tô falando, que ele foi um cara que se treinou para colocar a luta contra a grade e para espremer o oponente. Isso não é um problema, isso é o estilo de luta dele, mas contra um cara que vai aceitar uma queda em um jogo de solo, ele poderia ter mais problemas desenvolvendo esse jogo de altíssimo nível que ele tem. Mas onde ele encara realmente problemas é na luta em pé, que ele é exposto, ele é aberto, a trocação dele não é de bom nível, se baseia muito em golpes abertos. Ele também é um cara que tenta umas joelhadas voadoras assim, bem espásticas, e tem uma defesa muito incorreta, né? Se você vai ver as lutas dele quando ele tá em pé, ele nem sequer parece um lutador de alto nível às vezes, porque tudo que vem na direção dele, ele simplesmente sai correndo para trás e balançando os braços de qualquer forma. Mas só que quando ele tá no jogo dele, é basicamente invencível. Então eu não sei como mais falar para elogiar o Khabib, porque é difícil destrinchar assim, sem poder mostrar para vocês tudo que ele faz do nível mais alto possível, mas é porque quando a gente fala de luta no chão, até mesmo jiu-jiteiros do mais alto calibre entram no MMA com falhas, principalmente que eles não batem o bastante enquanto estão tentando suas transições, suas finalizações. O Khabib faz tudo com perfeição. Ele está travando o adversário e batendo, e quando o adversário tenta se livrar dessa travada e se defender, é quando o Khabib vê a oportunidade para avançar as posições e tentar finalizações. Até o momento, todas as lutas que ele levou para o chão, ele conseguiu uma vantagem muito significativa, muitos rounds 10-8, é por isso que ele recebe tanto esse hype do UFC de ser o campeão mais dominante. Não é porque ele tem 40 defesas de cinturão, é porque ele basicamente não perdeu rounds durante toda a extensão da carreira dele, sabe? Principalmente nos últimos anos, acho que o único round que ele perdeu desde que ele voltou da lesão foi o terceiro round contra o Conor McGregor, que ele se deixou jogar o jogo do adversário, que é uma coisa que ele faz. Ele não é bom em pé, mas ele é um cara que se arrisca, ele não tem medo de fazer esse jogo. Ele, contra o Iaquinta, ele ficou em pé, só mandando jab e até mesmo venceu os rounds fazendo só isso, porque era um oponente muito vulnerável a esse tipo de coisa. Ele tá melhorando aos poucos na luta em pé, eu acho que, em especial, a movimentação de cabeça dele, quando ele decide usar, é boa, mas só que, como eu falei, ele é um cara que tem só plano A, só que é o plano A mais forte do UFC. A gente estava comentando muito a respeito dessas coisas de existirem lutadores que se adaptam a tudo que o oponente faz, lutadores que têm imensos planos, lutadores que vêm com estratégias diferentes. O Khabib não tem essa. Ele vai vir para fazer a mesma coisa toda vez. Só que ele consegue fazer essa coisa com todos os oponentes dele. Do outro lado, Babi, a gente tem um outro atleta e absurdo, o Justin Gaethje,
na sua última luta bateu ninguém mais, ninguém menos do que Tony Ferguson, numa luta espetacular, uma performance absurda. Acho que foi ali o carimbo para testificar aí o Justin Gaethje para essa luta contra o Nurmagomedov. O que você vê do Justin Gaethje aí? O Justin Gaethje que participou aí da elite do wrestler dos Estados Unidos, do wrestler universitário dos Estados Unidos. É um atleta absurdo. E, Babi, você vê aí toda essa qualidade técnica aí do Justin Gaethje, um atleta com uma trocação absurda, um atleta com um nível de wrestling também absurdo. Você vê ele como o cara aí a bater o Nurmagomedov. O que você vê que o Justin Gaethje vai trazer para essa luta? Bom, então o Justin Gaethje é um cara que me surpreendeu muito nos últimos anos, porque desde que ele lutava entre os competidores do WSOF, claro, você vê que ele é um cara diferenciado, você vê que ele tinha chutes baixos estupidamente pesados, uma capacidade de golpes potentes absurda, muita precisão, muito volume, muito gás e uma gana assim por lutas altamente violentas, e ele sempre se sobressaía. Quando ele foi pro UFC, eu confesso que eu era um descrente, inclusive apostei contra ele na primeira luta contra o Michael Johnson, achava um jogo terrível para ele, que ia enfrentar um cara que se valia de contragolpes, um cara que se valia de ir colocando os golpes aos poucos, e na sinceridade, durante um round, eu acho que eu acertei. Mas só que pro Justin Gaethje isso era praticamente irrelevante, tipo assim, era uma coisa, lembra como a gente falou que o Khabib só tem plano A? O Justin Gaethje só tinha plano A. Ele entrava para fazer esse estilo de luta, pressionar o oponente contra a grade, chutar a perna dele e entrar com combinações de boxe, às vezes mesclar quedas, principalmente com uppercuts, e isso funcionava muito bem, só que ele vencia as lutas muito baseado em tenacidade. Você vê que ele estava fazendo lutas duras contra caras como Luiz Zeferino. Acho que eu misturei dois nomes aqui, mas Luiz Palomino, dentro do WSOF, que são caras que não são de alto nível em basicamente nenhuma organização. E ele estava tomando knockdowns e perdendo rounds para esse tipo de oponente. Aí chegou no UFC, ganhou essa luta contra o Michael Johnson, e foi colocado já numa luta contra o ex-campeão da categoria, o Ed Alvarez. E essa era uma luta que eu achava boa para o Justin Gaethje se provar e ir direto para as cabeças da categoria, e ele tomou uma surra. Claro, foi uma luta competitiva, todas as lutas do Justin Gaethje são competitivas, porque ele é um cara muito tenaz, ele é um cara muito forte que está tentando bater o tempo todo, mas só que ele estava tomando atrás basicamente todo o tempo que lutou contra o Ed Alvarez, que soube se movimentar, soube não ficar colado na grade como a maioria dos oponentes, soube trabalhar os golpes no corpo, explorar o gás do adversário. E uma coisa também que vale ressaltar a respeito do Gaethje é a guarda dele, que nesse início aí de carreira dentro do UFC, ele simplesmente fechava uma guarda alta projetando a cabeça. E isso funciona tanto para você dar uma cabeçada no seu oponente se ele chegar muito perto. E acredite, o lutador que faz essa guarda está ciente disso. Mas também funcionava para, se o oponente te acertar, ele vai acertar o topo da sua cabeça. Então ele vai possivelmente machucar a própria mão mais do que ele vai machucar mais do que ele vai te machucar. E aí o Gaethje perdeu essa luta brutalmente, sendo destruído aí pelo Ed Alvarez, e logo em seguida foi colocado contra o Dustin Poirier, hoje mesmo um top 5 da categoria, e mais uma vez, luta competitiva, onde ele perdeu a maior parte do tempo, tomando muitos golpes, dando muitos golpes também, mas principalmente tomando, contra um oponente que estava colocando 3, 4 jabs antes de entrar com golpes realmente potentes. Então o Poirier estava brincando com o timing do Gaethje, e o Gaethje nunca foi um cara de timing, ele era um cara de entrar em trocas mais francas. Aí mais uma vez ele foi nocauteado, e foi aí que alguma coisa mudou. Foi aí que ele pensou, eu preciso mudar o meu estilo, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente tinha falado muito a respeito do Gaethje na luta recente do Borrachinha, de como que o Borrachinha resolveu mudar o estilo dele para uma luta que era a luta mais importante da carreira dele. O Gaethje fez isso da forma esperta. Quando ele estava pegando oponente de mais baixo nível, ele foi testando
como que ele reagiria a um estilo novo. E é impressionante o tanto que ele conseguiu se adaptar. Eu falo realmente, é uma coisa surreal. Eu poucas vezes vi uma coisa no MMA parecida com o que o Justin Gaethje fez com o estilo de luta dele, porque ele era um cara de pressão e volume e se tornou um contragolpeador de altíssima precisão e potência. Aliás, só para me corrigir antes, porque eu tinha falado Luiz Zeferino, é Luiz Firmino. Mas, voltando aqui, na luta contra o James Vick, ele já mostrou muito mais paciência, não estava entrando na distância de um oponente muito maior, ele estava aos poucos encurtando, e quando ele acertou, foi para matar. Aí ele teve a luta contra o Edson Barbosa, e essa foi uma luta que eu achei até curioso, né? Porque, como eu tinha falado na análise para essa luta, o Justin Gaethje estava vindo com um estilo diferente, fez isso contra o Vick, que ele entrou mais paciente, mais calmo, só que contra o Edson Barbosa, isso não era compensador. Contra o Edson Barbosa, o que compensava era entrar como velho Gaethje e pressionar, porque esse é o tipo de jogo que quebra o Barbosa. E o Gaethje fez isso com excelência, nocauteou o Barbosa com um gancho, enquanto o Barbosa circulava ao longo da grade, que é algo que sempre deu problema para ele. Aí chegou a luta dele contra o Donald Cerrone, e para mim foi mais um exemplo do tanto que o jogo do Gaethje tinha mudado. Muita movimentação, muita versatilidade, bom olho para os golpes, boa defesa, não só guarda alta andando para frente, mas movimentação de cabeça, sabendo os momentos de acertar, e nocauteou brutalmente o adversário. E isso culminou aí na disputa de cinturão dele contra o Tony Ferguson, que foi... eu até gosto de falar que o Gaethje enganou todo mundo, porque ele falou, eu vou entrar para arrancar a cabeça dele em 2 rounds, e se eu não conseguir, eu provavelmente vou ser finalizado. Lê do engano. Eu, na verdade, considero essa performance uma das coisas mais surreais que eu já vi no UFC, porque essa é uma discussão velha, que caras que batem pesado e rápido, em geral, são os caras que cansam mais rápido, porque os músculos deles estão consumindo muito oxigênio. Isso é normal, isso é um raciocínio básico. Pois bem, o Justin Gaethje na luta contra o Tony Ferguson estava batendo muito rápido, muito forte, e ele fez isso ao longo de 5 rounds sem tirar o pé do acelerador. Foi uma coisa absolutamente surreal, porque normalmente a gente vê que o Tony Ferguson é um cara que vai crescendo. Ele não é um cara que coloca os golpes com tanta potência, ele é um cara de atrito, de volume, de ir colocando as cotoveladas e colocando um monte de golpes, terminar a luta com mais de 300 golpes disparados. Só que os rounds mais parelhos da luta foram o primeiro e o segundo. Sendo que o segundo, o Ferguson até chegou a dar um knockdown no Justin Gaethje, e eu tava pensando, a luta agora deve virar. Lê do engano, virou pro outro lado, porque o Justin Gaethje continuou acertando muito bem, todos os golpes dele eram potentes, e isso aqui que é o surreal, não é que ele mudou o estilo a ponto dele estar colocando golpes de preparação, ele só estava entrando com bomba. E, claro, isso diz muito a respeito da resistência do Ferguson de aguentar tal castigo, mas também o que o Gaethje fez ali de conseguir entrar com essas bombas ao longo de 5 rounds, sem se cansar, foi uma coisa que parecia filme pra mim. Não parecia uma coisa que ele poderia fazer. Ele é um cara que eu já vi se cansando em luta, sabe? Mas ele arranjou um ritmo, arranjou uma forma de lutar que ele consegue trabalhar a mão pesada dele, ele consegue trabalhar o boxe dele que evoluiu, a precisão, ele consegue trabalhar as oportunidades, a visão que ele tá tendo, a defesa, sem se cansar ao longo de 5 rounds. Então, na minha opinião, essa disputa de cinturão é mais do que merecida aí para um cara que fez uma reviravolta aí absurda na carreira. E eu só queria colocar aqui, ó, o Justin Gaethje acertou 143 golpes significativos no Tony Ferguson, desses 100 foram na cabeça. E tipo assim, ele possivelmente é o peso leve que bate mais pesado hoje na categoria inteira. E como eu falei, quanto mais pesado o cara bate, maior a tendência que ele se canse rápido com os próprios golpes. O maior exemplo disso é o Conor McGregor. Ele é rápido, preciso, bate pesado e cansa em 2 rounds. O Gaethje fez isso a luta inteira, com uma taxa de precisão absurda, com uma defesa muito boa, e realmente tirou um cara que estava numa sequência de 12 vitórias para nada e se firmou como o contender sem qualquer demérito.
Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui a respeito do nível de wrestling do Gage. A gente tem esse histórico dele na universidade, que ele foi NCAA First Division, que é um dos títulos mais altos que você pode ter no wrestling universitário. Mas só que muitas coisas têm que ser avaliadas aí. Para começar, como o Chael Sonnen disse já em uma entrevista, quando você vê que um cara foi um bom wrestler, isso não quer dizer que ele vai ser um bom wrestler adaptado, porque dá para você ser campeão olímpico sem nunca ter conseguido uma queda, porque wrestling não é só queda. Existem rolamentos, existem vantagens, existem pins, e isso tudo não é aplicável para o Justin Gaethje nessa luta. Eu não tenho como saber, eu nem sei se existem vídeos da época de competição do Justin Gaethje, eu não sei como que era o wrestling dele. Claro que ele devia treinar quedas o dia todo, e eu espero realmente um nível dele aí. Mas só que se basear simplesmente no título, pode enganar muita gente. E qual que é a questão? Vocês conhecem um cara que chama Nick Diaz? Esse cara foi colocado na luta contra o melhor wrestler do MMA na época, Georges St-Pierre, sem ter enfrentado um wrestler nos últimos 10 anos. E aí ele foi feito de boneco de pano. O Justin Gaethje está numa situação bem similar. A gente pode cogitar muito a respeito do wrestling dele, mas a realidade ele não pegou nenhum cara que tentou quedar ele desde que ele estava no WSOF. Todos os adversários dele, literalmente, eram trocadores. E aí ele tá indo logo de cara pegar o melhor wrestler da divisão. Então, sim, ele pode nos surpreender e ter uma defesa de quedas, mas a realidade a gente nunca viu essa defesa de quedas dele. Ele foi quedado pelo Poirier, ele foi quedado pelo Álvares, se levantou rápido, e claro que tudo muda quando você tá enfrentando um cara que tem o foco na queda, mas eu não tenho um histórico dele para afirmar como que vai ser a defesa de quedas dele nessa luta. E praticamente o que vai resumir aí todo o destino da luta, vai ser justamente a resposta para essa pergunta. Você chegou até aqui, já se inscreveu, já deixou o seu like aqui, ajuda nosso vídeo a chegar a mais pessoas, compartilha com seus amigos, manda aí nos grupos de WhatsApp e não se esquece também de fazer parte das nossas redes sociais, link aqui na descrição. Babi, para a luta, como é que você está enxergando aí a proposta dos dois atletas? O que você vê que vai acontecer aí? E o mais valioso de tudo, para quem vai aí o seu palpite? Bom, meu caro Yuri Campos, eu acho que essa luta não tem muito para onde correr. Se essa luta transcorrer de uma forma diferente da que os dois atletas propõem, vai ser uma enorme surpresa. Por exemplo, se o Justin Gaethje vencer essa luta no wrestling e no chão, o mundo vai entrar em pânico. Se o Khabib Nurmagomedov vencer essa luta em pé, o mundo entra em pânico novamente, porque são dois caras com jogos bem explicitados que fizeram sucesso contra os melhores da categoria. Uma coisa que tem que ser levada em conta é que, da mesma forma que o Justin Gaethje não enfrentou bons wrestlers na carreira, o Khabib Nurmagomedov também não enfrentou. Isso é uma coisa estranha, considerando tanto de lutas que ele tem e quantas lutas ele tem no UFC, mas a realidade é que, por alguma eventualidade do destino, não existem grandes wrestlers na categoria dos leves hoje em dia. Então, todo esse caminho que ele fez, Edson Barbosa, Rafael dos Anjos, Al Iaquinta, Conor McGregor, Dustin Poirier, esses caras eram fundamentalmente strikers que começaram a treinar wrestling depois. Sabe? E isso é normal, mas só que não é normal que um cara consiga se tornar campeão de uma categoria sem pegar um oponente que tenha nível efetivo para poder combater as quedas dele. E por isso que é uma coisa tão interessante, porque ao mesmo tempo que o Gaethje não pegou um wrestler, no geral, o Khabib nunca pegou um cara que tem o background que o Gaethje tem no wrestling, sabe? Então pode ser uma surpresa aí para os dois o nível de competitividade que eles vão ter que enfrentar. Porque um vai ter que defender quedas contra o melhor atacante possível e o outro vai ter que conseguir quedas sobre um cara que possivelmente tem a melhor defesa de quedas que ele pegou na carreira. Possivelmente, como eu falei, a defesa de quedas do Justin Gaethje levanta muitas interrogações. E a respeito disso, se a luta se transcorrer em pé, uma coisa que eu acho que é fundamental aqui é que o Gaethje não dê espaço.
porque isso era uma coisa que eu tinha falado muito a respeito antes da luta do Khabib contra o Dustin Poirier, que o Poirier tinha que bater o pé no centro do octógono e exigir que a luta transcorresse lá, o que não aconteceu. Na primeira combinação que ele recebeu na guarda, ele bateu as costas na grade. E, meu amigo, se você passa daquela linha preta que tem chegando perto da grade do octógono, o Khabib vai entrar numa queda e ele vai te colocar para baixo. Então você nunca pode estar longe do meio do octógono, porque é lá que você tem mais chances de defender as quedas e impor a trocação. É lá que a luta tem que transcorrer se você quer ter alguma chance. Você tem que bater o pé, por mais assustador que isso pareça. Você tem que encarar ele de frente. Se você ficar tentando recuar, pensar assim, não, é mais tranquilo defender as quedas na grade, você vai ser jogado no chão e maltratado. Não só isso, né, mas também é uma questão de do Gaethje, utilizar mais de movimentação do que essencialmente de uma defesa para prevenir as quedas. Porque se ele tentar entrar num sprawl ou segurar as quedas e entrar num clinch, alguma coisa, ele vai de novo estar fazendo o jogo do Khabib, que já conseguiu diversas quedas a partir de outras quedas que foram frustradas. Então é uma questão muito mais de controle de distância e de espaço do que qualquer outra coisa. Os melhores defensores de queda do UFC, caras como Max Holloway, como Israel Adesanya, eles não estão se baseando realmente numa técnica de wrestling, mas sim que eles nunca se colocam numa posição de ser quedados. E eu acho que isso é o crucial para se lidar com o Khabib. E isso é uma coisa que o Gaethje deveria estar pensando em fazer. Ao mesmo tempo ter uma boa movimentação e conseguir se manter perto do centro do octógono. Para o Khabib, eu até posso sugerir uma estratégia para ele, mas a realidade é que ele vai fazer o que sempre fez, porque isso deu certo até agora e é uma coisa que ele faz no nível mais alto possível. Ele vai entrar com combinações de golpes, ele vai entrar com overhands e vai pular num clinch, numa queda, conseguindo essa queda. Ele vai maltratar o Gaethje no chão e eu acho que a questão de gás é muito clara em favor do Khabib, apesar de tudo que eu falei do Gaethje ter feito uma luta incrível contra o Ferguson. A realidade é que se essa luta se transcorrer bem em favor do Gaethje, é muito pouco provável que o Khabib canse, mesmo recebendo atraso. Mas só que se o Khabib conseguir impor o jogo dele, ele vai exaurir o Gaethje, porque é isso que ele faz, é isso que ele faz de melhor. Eu acho que a habilidade de levantar do Gaethje vai ter que ser bem utilizada, eu acho que ele faz isso muito bem. Existe uma possibilidade sim dele não ser estabilizado, mas eu acho bem difícil. E mais do que isso, eu acho que é bem difícil ele conseguir se levantar e se livrar do clinch. Eu acho que uma outra coisa que eu acho interessante é que, apesar de existir a máxima de não ficar chutando um wrestler, esses chutes baixos, abaixo da linha do joelho, que estão sendo muito utilizados recentemente, podem ser uma boa arma contra o Khabib, porque eles são bem complicados de ser agarrados. E se você tirar a base de um wrestler, ele também não consegue as quedas com muita facilidade. Então, pro Gaethje, eu acho que vai ser uma coisa de mesclar um trabalho de contragolpeador para tentar não ser colocado contra a grade, ou seja, quando o Khabib investir, ele tem que saber responder sem recuar demais. Mas quando o Khabib não estiver investindo, ele também tem que conseguir danificar sem se expor. Então eu acho que na distância vai ser uma questão de colocar jabs e diretos e chutes baixos. E quando vier a investida do adversário, aí entram os golpes mais potentes. Como eu falei, pro Khabib eu acho que não tem muito erro, é fazer o que ele sempre fez, que funciona e que não tenho muitos motivos para pensar que não funcionaria dessa vez por todas essas incógnitas que existem a respeito do Justin Gaethje. Essa provavelmente vai ser a luta mais difícil da carreira de ambos, mas só que eu acho que não tem como não dar favoritismo pro Khabib Nurmagomedov neste momento, e o meu palpite vai nele. Torcerei contra, simplesmente porque eu acho que ele está travando demais a divisão, e isso é uma coisa que, como fã, me desagrada muito. Mas eu acho que, eventualmente, a não ser que ele receba um golpe extremamente potente, eu não acredito que ele vá ser dominado ao longo de vários rounds sem conseguir uma queda. Eu, na verdade, me surpreenderia bastante se isso acontecesse.
Como eu falei, a defesa do Justin Gaethje é tão incógnita que existe essa possibilidade. Mas eu não acho que seja a possibilidade mais provável. Eu acho que a possibilidade mais provável é que o Gaethje tenha um certo sucesso em pé, mas acabe cedendo a um clinch, acabe cedendo a algumas quedas, e aí tudo vai depender da capacidade dele de não ser danificado demais até conseguir se levantar ou o round acabar. Só que eu acho que conseguindo um clinch ou uma queda é muito difícil frustrar o trabalho que o Khabib tem feito ultimamente. Então, o meu palpite vai no Khabib Nurmagomedov, só que existem muitas variáveis nessa luta. Não sabemos como ele vem com esse tempo parado novamente, com a morte do pai dele. Da mesma forma, não sabemos a defesa de quedas do Justin Gaethje como funciona. Não sabemos se o Khabib vai ser tão efetivo contra um cara que tem o gabarito de wrestling que o Gaethje tem, da forma que ele foi contra outros oponentes. E temos que saber também se o Khabib aguenta os golpes, a potência de golpes que estão vindo do outro lado, porque, como eu falei, Justin Gaethje é o cara que está batendo mais pesado na categoria dos leves inteiro. Então, eu considero o Khabib favorito, meu palpite vai nele, mas estou pronto para ser surpreendido a qualquer momento. É isso aí. E você, meu querido ouvinte, para quem vai o seu palpite, você concorda com o Barbie aqui, a análise do Barbie? Essa análise, normalmente as análises de card principal, assim, valendo o cinturão, estão ficando um pouquinho grande, mas a gente está recebendo um feedback bem favorável, né, Barbie? Todo mundo está gostando. A gente fala bastante coisa realmente sobre os campeões. Mas deixa aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você gostou da análise do Barbie. E a gente quer saber também a opinião de vocês. Concorda com o Barbie aí? Acha que o Nurmagomedov vai ganhar? Acha que vai perder? Como que vai perder? Ou como que vai ganhar? Deixa aqui, vamos ter esse debate aqui para nossa página. Vai sair análise de todas as lutas. A gente é o único canal do YouTube que faz análise de todas as lutas, de todos os eventos do UFC. Então se inscrevam para não perder nada. E até a nossa próxima análise.